Olá a todos, boa tarde, bom dia, boa noite a todos. Eu sou o Fernando e vim agora falar um pouco sobre o experimento 2, né? Que aqui para a turma S ele acaba sendo o último experimento por conta que a data que era para ele se realizar, a gente teve a paralisação, então a gente está meio que fazendo esse experimento por último. E ele aborda sobre a incidência de luz sobre fendas variadas. E esse é o nosso último vídeo da saga de E301 aí. Falar um pouquinho sobre a introdução do experimento. Basicamente, nesse experimento, a gente tem como objetivo observar também o comportamento da luz, né? Eu acho que a luz foi o principal tema: luz, onda, refração, reflexão, difração. Acho que foi o que a gente mais abordou durante essa matéria. Então, a gente também tem como objetivo observar o comportamento da luz e das ondas ao interagirem em inúmeros obstáculos, então fendas, bordas e até uma rede de difração, por exemplo. A gente vai aplicar os conceitos teóricos de difração que a gente teve durante a nossa aula presencial e utilizar os conhecimentos de interferência construtiva e destrutiva, que eu vou dar uma breve explicação para vocês nos próximos slides, para calcular com precisão a espessura de um fio de cabelo humano. Então, basicamente, a gente vai pegar um fio de cabelo humano de um dos nossos integrantes e tentar, como fala, medir ali a espessura desse fio de cabelo. Falar um pouquinho da parte teórica ali, de uma bem introdução mesmo, falar um pouco sobre as interferências. Existem alguns tipos de interferência nas ondas e duas que têm uma maior significância são as interferências do tipo construtiva e destrutiva. Falando um pouquinho das interferências construtivas, ela ocorre quando há um encontro de ondas que estão em fase. Basicamente, explicar em fase seria como se elas se propagassem ao mesmo tempo. Então, na imagem ao lado, você consegue ver que os vales no caso são, vamos dizer, os pontos de maior magnitude, né? Então, são os pontos ali maiores das ondas, tanto azul quanto vermelhas, elas meio que elas chegam nesse ponto ao mesmo tempo, né? Isso significa elas estarem em fase. Então, igualmente para os vales também, que são os pontos de menor magnitude. Então, tanto os vales quanto as cristas elas vão se coincidir. Então, se eu pegar essa onda azul e somar com essa onda vermelha, eu vou ter basicamente como resultado essa onda roxa, que vai ser um vale que vai ter uma crista com a soma das cristas da onda azul e vermelha e o vale a mesma coisa. Então vai ter uma onda nova, vamos dizer assim, que vai pegar todos esses pontos que, como eles estão em fase, somando eles, eles vão ser a soma desses valores em cada ponto. E falando agora de interferência destrutiva, a interferência destrutiva é basicamente o contrário da interferência construtiva, que constrói uma onda. A interferência destrutiva vai destruir a onda resultante, vamos dizer assim. Então, basicamente, a interferência destrutiva ocorre quando há uma defasagem entre as ondas. Se elas estarem em fase, significa que elas meio que se propagam ao mesmo tempo, os pontos ali, vamos dizer, batem. Uma interferência destrutiva ocorre quando uma onda meio que está atrasada em relação à outra. Então, vamos, por exemplo, falar aqui que a onda azul como referência. Você percebe que a crista dela chega antes da primeira crista da onda vermelha. Então, a onda vermelha, basicamente, ela estaria meio que atrasada em relação à onda azul, né? E ocorre uma coisa bem sutil quando essa defasagem ela tem um valor de lambda. Lambda, no caso, é o comprimento de onda. Fazendo uma breve explicação, o comprimento de onda é basicamente a distância de uma onda que ela, por exemplo, está de uma crista a crista ou de um vale a um vale. Esse é basicamente o comprimento de onda. E quando a defasagem tem exatamente esse valor, vai ocorrer o encontro de um vale com a crista de uma e outra, enfim. E a soma dessas ondas vai ocasionar uma anulação do sinal, uma anulação da onda resultante, como mostra a imagem abaixo. Então, a onda resultante, que é a roxa, ela não vai ter nada, né? Então, é basicamente isso que acontece na interferência destrutiva. É o completo oposto da interferência construtiva. Os materiais utilizados
para a realização do experimento foram os seguintes: a gente utilizou um laser HNE, que foi utilizado em outros experimentos. O comprimento de onda dele, o lambda, é cerca de 630 nanômetros. A gente utilizou meio que uma tábua branca, colocada como anteparo branco aí, para conseguir observar melhor, tanto, no caso, o que ocorria com o laser depois que ele passava pelo fio de cabelo ou depois que ele passava pelo esse acessório aí que está na imagem ao lado. Então a gente utilizou esse anteparo branco, a gente colocou o fio do cabelo no caso do Daniel, né, que foi o membro que a gente pegou um fio de cabelo ali rapidinho para tentar chegar no valor, e a gente utilizou esse acessório que a gente com diversos padrões de fenda que a gente podia ver algumas das diferenças ali do que ocorria com a imagem, né? Então eu coloquei duas imagens ali para vocês verem um pouquinho da diferença. Então a imagem da esquerda é uma coisa mais circular ali, que você vê que esse meio que está se propagando circularmente, e ao longo que vai aumentando o raio desse círculo, a imagem, no caso o vermelho, ele vai ficando mais fraco, né? E da direita, no caso, na imagem inferior à direita, a gente tem meio que mais uma coisa concentrada no meio, mas ela não se propaga circularmente bonitinho, né? Ela vai meio que sem uma forma pré-definida muito bem. Agora abordaremos a fundamentação teórica do nosso experimento. O fenômeno central é a difração da luz, que ocorre quando um feixe luminoso encontra um obstáculo, mais especificamente ao passar por duas aberturas, ou no nosso caso, por um obstáculo que se comporta como múltiplas fendas, a luz se difrata. Essa difração gera uma diferença de fase entre as ondas luminosas, levando ao que chamamos de interferência. A interferência pode ser construtiva, resultando em pontos de luz intensa, ou destrutiva, criando áreas de sombra, formando um padrão característico, como ilustrado na imagem. Agora vamos detalhar a montagem experimental. Utilizaremos um laser de hélio neônio, conhecido por emitir luz coerente, direcionando-o para um anteparo. O elemento-chave do nosso experimento é o fio de cabelo, posicionado diretamente no caminho do feixe de laser. Ele atuará como obstáculo, que causará a difração da luz. Definimos L como a distância entre o fio de cabelo, nosso obstáculo, e o anteparo onde o padrão de interferência será observado. No anteparo, notaremos a formação de padrões de luz e sombra, ou seja, trechos claros e escuros, decorrentes da interferência das ondas. O comprimento de um trecho claro completo neste padrão será denotado pela variável y. Agora, apresentamos os dados experimentais coletados. A tabela exibe os valores de L, a distância até o anteparo, N, a ordem do máximo de interferência, Y, a largura do máximo claro, lambda, o comprimento de onda do laser, que neste caso é de 632,8 nanômetros, e D, a espessura calculada do fio. Para determinar a espessura D do fio de cabelo, aplicamos a equação fundamental para a difração de fenda simples. D vezes Y dividido por L é igual a N vezes lambda. Ao calcular a média dos valores de D obtidos, encontramos uma espessura média de 66,8 micrômetros. Esse resultado está em conformidade com a faixa típica da espessura do cabelo humano, que, segundo dados da L'Oréal, varia entre 40 e 120 micrômetros, validando a eficácia do nosso método. Em nossa discussão, analisamos os resultados obtidos. Confirmamos que a espessura média do fio de cabelo calculada está dentro da faixa esperada para o cabelo humano. No entanto, observamos uma variação nos valores individuais de D, que estão diretamente relacionados às variações nas medidas de Y. Essa variabilidade provavelmente se deve a incertezas experimentais, inerentes às medições manuais. Para aprimorar a precisão deste experimento, sugerimos algumas melhorias. Primeiramente, variar a distância L entre o obstáculo e o anteparo poderia fornecer um conjunto de dados mais robusto. Em segundo lugar, a utilização de um paquímetro para medir Y garantiria uma precisão significativamente maior do que métodos visuais, minimizando os erros de medição e, consequentemente, refinando o cálculo da espessura D. E para concluir nosso experimento, reafirmamos que a incidência do laser sobre o fio de cabelo resultou na clara observação de um padrão simétrico de interferência. Este padrão, caracterizado por zonas de luz e sombra, é uma prova direta de que o fio de cabelo atuou como uma barreira que difratou a luz. A partir da análise desse padrão, fomos capazes de realizar uma estimativa precisa da espessura do fio. É importante ressaltar que os fenômenos de interferência e difração não se restringem apenas à luz visível. Eles são princípios universais, aplicáveis a todo o espectro eletromagnético, incluindo ondas de rádio, raios X e microondas. O que muda é apenas o comprimento de onda da radiação utilizada e a natureza do obstáculo necessário para gerar esses efeitos. Isso demonstra a vasta aplicabilidade desses conceitos fundamentais da física.